Vamos fazer a leitura que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, verso 14 em diante. Diz assim um texto: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, o que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas. Não escutei só os acólitos aqui e os meninos aqui atrás. Evangelho do nosso Senhor. Ó Cristo, por este Evangelho, por essa palavra ter chegado até cada um de nós. Se nós pararmos para meditar o quanto é valiosa essa palavra e o quanto houve de sangue derramado, para que essa palavra hoje pudesse estar disponível ao nosso meio, com várias traduções, umas mais cultas, outras mais simples, mas o fato é que todas elas são a palavra de Deus para cada um de nós. Queridos, esse texto que nós lemos faz parte talvez de uma mais bela ilustração contada por Jesus acerca dos princípios do reino de Deus, em relação ao serviço que nós prestamos a Ele antes da sua volta. O significado exatamente da parábola dos talentos fala sobre a responsabilidade que cada um nós temos perante o reino e também exatamente a prestação de contas que haverá num dia em que Jesus ele voltar. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo de que Jesus ele veio, voltou para o Pai, mas uma promessa de que ele vai voltar. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados, mas um dia voltará como um justo juiz. Um dia ele voltará pedindo contas. E aí, de fato, o que nós vamos apresentar a ele com aquilo que ele nos entregou. Jesus ele fala nessa parábola sobre um homem, um dono de muitas propriedades, prestes exatamente a viajar, e esse homem confiou seus bens aos seus servos. E o texto exatamente ele diz que a um servo ele deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. Esse talento confiado aos servos era exatamente, representava uma unidade monetária, que era
usado lá na época. Estima-se que um talento equivalia a 6.000 denários. E um denário, exatamente, era o salário de um dia de um trabalhador braçal. Ou seja, era um salário de quase 6.000 dias. Um denário, um talento. Logo, todos receberam muito e além daquilo que merecia. 20 anos, 6.000 dias de salário. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico. E em sua essência, ele exatamente esperava que a sua riqueza, o seu dinheiro não ficasse parado enquanto ele se ausentasse. Quando ele confia tais quantias a seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos. Obviamente ele esperava por frutos. Uma outra característica interessante é que esse senhor, ele confiou quantidades diferentes a pessoas. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidade para o negócio do que outros. E sobre exatamente essa lógica, cada servo, ele recebeu uma quantidade adequada de talentos para poder administrar. Porque o texto ele diz que eles receberam de acordo com a sua capacidade. O servo que recebeu 5 talentos, ele consegue exatamente dobrar esses talentos, esse patrimônio. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Já de uma forma diferente, o servo que recebeu apenas 1 talento, ele enterra esse talento e fica aguardando a volta do seu senhor. Ele julga o seu senhor, ele exatamente tem uma ideia e uma percepção a respeito do seu senhor, totalmente diferente daquele que de fato ele é. E esse costume de enterrar no chão quantias de dinheiro, ou tesouros talvez, era uma prática comum daquela época. Quando o patrão ele retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos se apresentaram exatamente para prestar contas, igualmente aquele que enterrou, vieram apresentar os seus resultados, e o proprietário aprova os resultados obtidos, e ainda prometeu exatamente confiar aos servos bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos para participar de sua alegria, de um banquete, ou seja, de uma comemoração. E essa expressão remonta a uma ideia de exatamente de se confraternizar, uma espécie de uma festa, onde os servos poderiam ter a oportunidade de sentar à mesa com o seu senhor. E talvez esse seria exatamente a maior honra para um servo poder estar comendo com o seu senhor. E há essa promessa para a igreja do Senhor de que quando o Senhor voltar, nós iremos estar junto com Ele à mesa. Todos os domingos ou nos cultos eucarísticos, nós temos essa representação, nós vivemos um pouco disso, do que nós vamos viver lá no céu. E é o momento exatamente de que a igreja militante, ainda que está aqui, se une em comunhão em Cristo com a igreja que já está lá. A igreja vitoriosa. Podemos exatamente aplicar em nossas vidas, em nossa vida, várias lições presentes nessa parábola dos talentos. E aqui eu quero destacar exatamente a primeira. A primeira é que a parábola dos talentos, ela ensina que Deus não é um Deus injusto. Percebe que muitas vezes a gente tem olhado para outras pessoas, para aquilo que outras pessoas têm, a gente tem desejado aquilo que o outro tem, só que na verdade a gente não atenta para aquilo que a gente já tem, e a gente acaba reclamando, na maioria das vezes, daquilo que nós não temos. E a gente acaba muitas vezes reclamando daquilo que a gente não conseguiu, deixando de agradecer aquilo que nós já temos. Deus ele distribui aqui nessa parábola os talentos, na sua justiça, de acordo com a capacidade de cada um. Ele nos concede talentos, nos concede dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Ele seria muito injusto se confiasse a nós algo que nós não pudéssemos administrar. Então ele olhando para mim e para você, ele entrega esses dons, essas habilidades, esses talentos, não para que você seja reconhecido, mas para que a glória dele
seja vista pela terra. Não apenas para que isso fosse desenvolvido apenas na igreja, uma tarefa e uma atividade na congregação, mas onde quer que você esteja, e o que você estiver fazendo, fala de um dom e de uma habilidade, de um talento que Deus confiou a você. A Bíblia nos diz que nós somos um reino de sacerdotes, e muitas vezes nós fazemos essa separação e achamos que os sacerdotes hoje são apenas esses que estão servindo aqui no altar. Mas esses são sacerdotes que foram retirados dos meios dos sacerdotes. E aí, por que hoje nós somos um reino de sacerdotes? Porque hoje, todos nós, por meio de Cristo, temos a prerrogativa de poder entrar na presença de Deus. Essa era uma das atividades do sacerdote. O povo não conseguia se achegar na presença de Deus, de outra forma seria fulminado. Mas os sacerdotes recebiam um sacrifício do povo e entravam na presença de Deus, oferecendo sacrifício em nome do povo e também sobre o seu nome. E aí, se Deus não aceitasse o sacrifício, esse que entrava amarrado com uma corda e com alguns sinos, seria assim fulminado, e dependendo do tempo, ninguém poderia entrar para poder retirar esse homem lá de dentro. Caso contrário, também morria junto. Somente o sacerdote podia entrar na presença de Deus. E é exatamente isso quando a Bíblia nos diz que nós somos hoje um reino de sacerdotes, porque hoje você não depende de ninguém para entrar na presença de Deus, porque hoje você é um sacerdote, que por meio de Cristo, que rasgou o véu, você pode exatamente revelar o nosso Deus onde quer que você esteja fazendo e naquilo que você venha a fazer. E aí por isso que hoje nós podemos dizer e não causar uma separação entre a nossa função e atividade profissional com aquilo que Deus nos chamou também a fazer na igreja. Não existe exatamente um disjuntor para que a gente possa desligar a nossa habilidade que nós temos na igreja e a nossa habilidade que nós temos no mundo. Por isso podemos dizer hoje que temos um sacerdote que pode ser um policial, um sacerdote que é um empresário, um sacerdote que é um médico, um sacerdote que é um funcionário público, um sacerdote que é bancário, porque aonde quer que ele esteja, ele precisa estar na presença de Deus para revelar a Deus e apresentar ao povo os dons e talentos que ele recebeu em serviço ao reino dos céus. Eu costumo exatamente dizer lá no escritório, que lá naquele ambiente não é um lugar apenas de negócios para ganhar dinheiro, mas é uma agência do reino dos céus. Porque se somente for um local de ganhar dinheiro, todos os dias para acordar vai virar um tédio, vai ser muito chato. Mas quando eu penso que a minha vida ela é eterna e não departamentalizada, então aí exatamente eu vou com alegria e perguntando ao Senhor, a quem eu vou revelar o Senhor, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. E acaba que muitas vezes um recebimento de um documento acaba sendo uma consulta pastoral. E não porque exatamente, queridos, eu sou pastor, não porque exatamente hoje eu tenho uma ordem sagrada, mas porque hoje Deus em Cristo, Ele abriu o véu, para que onde quer que nós estejamos, nós possamos apresentar o nosso talento a Ele, e tudo aquilo que chega às nossas mãos é possível de ser feito, para que a honra e a glória seja dada a Ele. É possível que a gente muitas vezes diga assim, olha, eu recebi tão pouco que é melhor eu ficar aqui, no meu cantinho. Olha, eu não sei fazer muita coisa, eu não sei falar muito em público, eu não sei assim, fazer muitas coisas, eu não tenho muitas habilidades. Mas o que você tem? O que você tem pode ser oferecido em uma prestação de serviço, porque uma prestação de serviço é um culto a Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz, não se conformeis com esse mundo, mas apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E muitas vezes pensando que aquilo que nós temos é pouco, nós esquecemos que Deus, no pouco, Ele transforma em muito. Nós esquecemos muitas vezes daquilo que Deus, Ele fala através da parábola da viúva pobre, que só tinha 2 moedinhas e deitou ela ali no gasofilaço, no local das ofertas. E Jesus, olhando para os discípulos, disse assim, olha, esse aqui deu mais do que todos esses. E eu imagino as pessoas olhando para Jesus, dizendo assim, coitado, ele faltou a aula de matemática, como é que 2 é mais do que o restante que a turma está dando? É porque era a oferta, queridos, a oferta é um despojar, é uma entrega de todo o nosso ser a Ele. Você não desliga um disjuntor exatamente quando sai ali por aqueles portões, você continua ainda sendo um servo e filho do Deus Altíssimo.
E aí, exatamente naquilo que você vinha fazer, você precisa revelar quem é o seu pai. Hoje, muitas vezes, nós temos essa ideia de que nós temos muito pouco, e esse é o segundo ponto que nós podemos aprender, é que a parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. E aí nós esquecemos muitas vezes da multiplicação dos pães, em que Jesus ele pede para providenciar alimento para aquele povo que estava ali. E aí André diz aqui, olha, tem um jovem que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino que eles todos sorriram e disseram assim, o que é isso para tanta gente? O que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? E a Bíblia diz que Jesus ele dá graças a Deus por aquilo que ele tinha e pelo oferecimento do coração daquele jovem para eu entregar tudo. E a Bíblia diz que naquele momento 5.000 homens foram alimentados. Talvez você esteja vivendo mais ou menos esse drama de dizer, olha, eu não sei falar muito, eu não tenho muita paciência, eu não tenho muito estudo, olha, eu não tenho muita força, eu não tenho muita saúde. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que o pouco que você tem pode ser oferecido em oferta ao Senhor, em prestação e serviço, para que o talento que Ele lhe ofereceu possa ser multiplicado, para que num dia em que Ele voltar e pedir contas, você possa receber esta saudação, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento, mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salário acumulados de um trabalhador da época. Acredite assim, isso era mais do que o suficiente para realizar muitas aplicações, a fim de que aquele dinheiro rendesse. Com isso aprendemos que o que parece pouco, na verdade, para mim e para você é muito. E a gente muitas vezes se abstém em poder dizer, eu não tenho muito tempo. Olha, pastor, porque a minha vida é corrida. Olha, o senhor não sabe o que é que eu faço, eu me viro nos 30. Mas só não se vira nos 30 para servir ao Senhor e multiplicar os seus talentos. Nos viramos nos 30 muitas vezes para ganhar o nosso sustento aqui na terra, esquecendo de que nós vamos apenas receber aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Sabe que hoje a justificativa maior que nós temos hoje na igreja não é que as pessoas estão doentes, não é que as pessoas estão assim cansadas. A maior justificativa que nós temos é dizer, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu não posso porque as contas estão batendo. Eu não posso. E a gente esquece que o Senhor ele dá um tempo igual para todo mundo, embora dando tarefas e talentos diferentes, de acordo com a nossa capacidade. Portanto, nele você pode todas as coisas. Portanto, naquilo que você estiver fazendo, na mínima coisa, você pode exatamente multiplicar esse talento. Porque sabe, poucas pessoas elas vão até a Jesus por uma pregação exatamente de alguém que está aqui no púlpito, no altar. Poucas pessoas, mas muitas delas irão a respeito de alguém que está próximo dela, colado com ela. Porque aí exatamente a gente fala desse púlpito, mas se não tiver ninguém para poder muitas vezes estar ali dando suporte e fazer uma ligação, para poder multiplicar aquilo que você recebeu, muitas vezes as pregações aqui, elas vão exatamente se perder. E aí você é esse agente multiplicador. Você é esse agente que recebeu um talento do Senhor, enquanto o nosso Senhor, ele viajou, mas que um dia prometeu que irá voltar. Esse servo que recebeu apenas um talento, teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente ele nunca havia ganho em toda a sua vida. Por causa da expectativa de vida da época, naquele tempo, boa parte das pessoas não chegava a 20 anos de trabalho, porque o trabalho era pesado. E mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus ele nos confia é muito mais do que nós poderíamos conseguir por conta própria. E é por isso exatamente que nós temos muito mais que agradecer. E é por isso exatamente que nós temos que colocar isso à disposição do reino dos céus, porque senão nós seremos pessoas frustradas. Porque senão, aqui ou ali, a força que nós empregamos, nós não teremos esse retorno que esperaríamos. Mas quando nós temos um entendimento de que o reino dos céus é chegado a nós. Essa é a pregação de Jesus, arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado a vós.
E esse reino dos céus, ele não se resume agora a um endereço, a 4 paredes, a um local geográfico, mas esse reino dos céus está onde está um agente dos céus, que sou eu e você. Somos apenas depositários, mordomos nessa terra. E esse exatamente é o terceiro ponto. A parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso, é tudo dele. É ele que nos concede, é ele que nos dá. E aí por isso que não tem exatamente como a gente ser egoísta, não tem exatamente como a gente ser alguém que dizer assim, olha, isso aqui foi com o meu suor. Não tem ninguém mais infeliz que esquece de dar graças a Deus e glórias a Deus por apenas reconhecer que conseguiu por conta própria construir tudo em sua vida. O salmista ele veio dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vão trabalhar os sentinelas, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Percebe que é interessante? Porque enquanto a gente está dormindo, o Senhor está concedendo aquilo que é para a gente. Sabe que hoje, muitas vezes, pessoas estão deixando de receber do Senhor, porque estão vivendo acordado noites inteiras, estão basicamente impedindo de Jesus trabalhar e de nos entregar aquilo que de fato é nosso, aquilo que de fato Ele preparou para mim e para você, para nos entregar de acordo com a nossa capacidade. Temos que muito mais que agradecer ao Senhor e dizer muito obrigado, Senhor, porque sem Ti nada eu posso fazer. Muito obrigado, Senhor, porque tudo isso que eu tenho aqui é para a honra e para a glória Tua, porque se não for para isso, nada será aproveitado. O homem mais rico falado na Bíblia foi Salomão. E Deus ele dá uma oportunidade a Salomão de dizer assim, olha, peça o que você quiser. Salomão já tinha recebido um reino, já tinha muitas coisas, e Salomão exatamente, ele diz, eu quero sabedoria. Eu não preciso de mais nada, eu quero sabedoria para poder administrar tudo aquilo que chegar em minhas mãos, e todo o conflito, para dirimir todos os conflitos que porventura venham chegar até a mim. Sabe que esse é o maior e mais importante pedido que nós temos a fazer ao Senhor em oração? Senhor, me dá sabedoria, porque a gente não sabe o que vai enfrentar, a gente não sabe o que vai receber, e aí exatamente imagina se você recebe algo que não está preparado. Imagina se você recebe uma tarefa que muitas vezes vai agir apenas com as suas experiências, com aquilo que você escutou dos outros, mas não com a sabedoria do alto, para glorificar a Deus. Nada que temos é nosso, queridos, porque aquilo que é de fato nosso, precisaria ser eterno. E aí se nada que nós temos é eterno, nada é nosso. Nós estamos vivendo um tempo aqui apenas para administrar, e daqui a pouco, olha, nós estamos partindo, para nos encontrar com o nosso Senhor, ou talvez Ele volte antes, e nos leve à sua presença. Mas o fato é que a vida ela é muito rápida e passageira. A vida ela é efêmera, o que é 80, 90, 100 anos para uma eternidade que nós vamos viver juntamente com o Senhor. E nunca vivemos num tempo onde as pessoas, uma geração, que estamos vivendo essa geração, que tem se esmerado tanto, que tem corrido tanto de um lado para o outro para conseguir coisas que daqui a pouco, nem elas mesmas sabem se vão desfrutar. Ao invés de apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao invés de apresentar o seu conhecimento em sacrifício santo e agradável a Deus, ao invés de apresentar a sua vida, o seu coração, em prol do reino dos céus, para que outras vidas possam conhecer, através de um gesto, através de um abraço, através muitas vezes de uma prestação de serviço, o amor de Deus através da sua vida. Porque a pregação do Evangelho ela não é feita apenas quando eu e você nós abrimos a nossa boca para recitar alguns versículos bíblicos, pelo contrário, isso é o mínimo. Porque pregar o Evangelho é uma forma de viver. E aí não cabe exatamente esse disjuntor para desligar, saiu do portão, eu desliguei, agora eu sou o profissional tal. Cheguei na igreja, desliguei, agora eu sou o cristão tal. Recebemos a vida de Cristo, para sermos pequenos Cristo aqui nessa terra.
recebemos a vida de Cristo, porque Ele morreu a nossa morte, para sermos como que embaixadores nessa terra estrangeira, como agente de paz. Nada que temos é nosso, mas tudo é do Rei que nos enviou. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que a parábola dos talentos ensina que nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Você percebe que nós não somos um fim em si mesmo, que tudo aquilo que chega às nossas mãos, seja de conhecimento, seja de bens, tem endereço certo. É o outro, é o nosso próximo, é aquele que está à nossa volta. Ao recebermos os talentos em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, nós devemos exatamente aperfeiçoá-los, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. E aí o resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor, porque nós não somos um fim em si mesmo. Tudo aquilo que o Senhor nos deu tem um endereço certo, que é o nosso próximo. Porque Ele confiou a mim e a você. Se você está aqui nesta manhã e quem irá escutar ou assistir pela internet, Ele confiou a cada um de nós esse talento, confiando em mim e em você muito mais do que eu e você confiamos em nós mesmos. Julgando a cada um de nós a nossa incapacidade, o Senhor olhou não aquilo que nós éramos, mas Ele enxergou em nós, aquilo que nós poderíamos ser nele. E aí por isso Ele nos entrega o talento conforme a nossa capacidade. E aí Ele entrega a 5, a 2 e a 1, e Ele espera que vá ser multiplicado. Ele não vai cobrar além do que Ele nos deu, além do que a multiplicação, além do que os frutos, além do que a possibilidade que eu e você nós temos de multiplicar os talentos que Ele nos deu em prol do reino dos céus. Ele não vai cobrar porque Ele é um Deus justo, e por ser um Deus justo, Ele não vai cobrar mais do que Ele nos entregou. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que a parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos, mas tem algo mais valioso ainda. Nessa parábola dos talentos, os 2 servos bons, eles receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Sabe, é como que um estágio. É como que cada vez que a gente vai exatamente mergulhando, se aprofundando, se envolvendo, outros talentos serão entregues a mim e a você. Não tem ninguém exatamente na igreja do Senhor, sentado em bancos, que não recebeu pelo menos um talento para servir em prol do reino. Mas esse talento não é algo mais valioso que você recebeu de Deus. Tem algo muito maior ainda, e melhor, e de maior valor. E a gente pode notar exatamente a importância de uma promessa que Deus Ele dá quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia de muitos anos de salário de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa para eles. Porém, o Senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação àquele que receberia no futuro. Servo bom e fiel, você foi fiel num pouco. Só que era pouco para quem entregou, que era o Senhor. Mas era muito fora do comum para quem o recebeu. E a gente aprende exatamente que tem coisas maiores ainda que Deus Ele quer nos entregar. Mas para isso exatamente, eu e você, nós precisamos multiplicar o pouco que Ele já nos entregou, que Ele considera pouco, mas que para nós já é muito. O trabalho que Ele nos entrega é poder descansar nele, e ao descansar nele, nós iremos exatamente multiplicar os talentos que Ele nos confiou. Muitas pessoas gostam de fazer alegorias com esse detalhe da parábola, mas principalmente focando em resultados materiais, mas penso que a melhor interpretação exatamente é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente nós participaremos da alegria do nosso Senhor, onde todo sofrimento, toda dor, toda tristeza já não mais existirá. Veja
que quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem de sua alegria, ele ofereceu aos empregados uma oportunidade de ocupar uma posição a qual jamais ele teria direito. Eles se sentaram à mesa com seu senhor, juntamente com ele. Os servos regozijaram, se alegraram, se lembrando do trabalho que foi desempenhado. Valeu a pena multiplicar. O cristão verdadeiro será sempre convidado a participar de uma mesa, a qual não tinha direito algum de participar. Isso para mim e para você é uma honra, porém não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela sua infinita misericórdia e bondade que o Senhor tem tido com a minha e com a sua vida, que Ele confiou a mim e a você os seus talentos. Esse servo da parábola fiel estará sempre presente no grande banquete celestial. Para concluir, a parábola dos talentos deve ser uma mensagem que nos incentive a amar mais a vinda de Cristo. Nós, todo culto eucarístico, nós anunciamos a morte e ressurreição e pedimos que o Senhor possa estar voltando. Porque essa é a tônica central, essa foi a principal mensagem e motivação de que os heróis da fé se entregaram e morreram por causa desse evangelho. E o autor de Hebreus, ele vem dizer que aquele que vem virá e ele não tardará. Está próxima a vinda do Senhor. Talvez você esteja se enganando exatamente de poder dizer assim: há mais de 2000 anos eu escuto essa conversa de que Deus está voltando, de que Jesus está voltando e nada aconteceu. Graça e misericórdia de Deus pelas nossas vidas, nos dando a oportunidade para que o talento que eu e você enterramos, porque julgamos o Senhor por não conhecer, talvez, como um homem severo, como alguém que junta onde não espalhou, quando alguém que vai cobrar muito além, esquecemos da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor, e ficamos muitas vezes de braço cruzado, não assumindo a responsabilidade do reino dos céus. Nessa parábola há também uma ênfase do retorno do Senhor para ajustar contas com seus servos, e aqui Jesus está se referindo exatamente à sua vinda. Jesus, ele menciona que fará um ajuste de contas com cada um de nós nesse tribunal de Cristo. E queridos, essa parábola e essa mensagem dessa manhã não é para lhe assustar, mas é para exatamente você descansar nele e poder cumprir e multiplicar aquilo que ele já lhe concedeu. Para você fazer uma autoanálise e dizer assim: eu posso fazer um pouco mais pelo reino dos céus, porque o Senhor foi até as últimas instâncias. Esse tribunal de Cristo serve para que sejamos recompensados por tudo que fizemos pelo reino de Deus, e nesse tribunal não haverá recompensa ou galardão para o servo inútil. E sabe o que a Bíblia fala do servo inútil? É aquele que só faz aquilo que deveria fazer. Eu só tenho isso que fazer: acordar cedo, venho para a igreja, canto algumas canções, escuto o pastor ali pregando, dou uma oferta ou dízimo, volto para casa e vou almoçar com a minha família. Eu já fiz a minha obrigação dominical e semanal. Servo inútil é aquele que só faz aquilo que deveria fazer. E por isso que Jesus, ele diz: faça sempre além. Nós somos o povo que faz além. Daquele que pede para andar 1 quilômetro, a gente anda 2. Aquele que pede a capa, a gente dá também a túnica. A gente vai sempre surpreender em fazer mais. A gente vai sempre surpreender naquilo que as pessoas pedirem de nós. A gente diz assim: eu tenho algo maior para lhe dar. É aquilo basicamente que Pedro e João, descendo do templo, entrando no templo, ele encontra um paralítico na porta, pedindo esmola a Pedro e João, e aí Pedro diz assim: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Eram as virtudes do Espírito, era o poder de Deus que estava sobre a vida deles, que também está sobre a sua vida, que você é a igreja do Senhor. Mas o que falta muitas vezes é esse reconhecimento da nossa identidade de filhos de Deus, é esse pegar, colocar a mão no arado e não olhar para trás, é essa disposição de poder aqui ou ali se ferir com pessoas, porque também nós ferimos pessoas.
que possamos demonstrar amor e um desejo ardente pela vinda de Cristo. Que possamos estar dispostos a frutificar e a multiplicar o talento que Ele nos concedeu. Aquilo que mais você sabe fazer e que tem prazer em fazer, é aquilo exatamente que Deus nos chamou para multiplicar esse talento em prol do reino dos céus. E como eu falei, não é em prol de uma localização geográfica, não é em prol de uma denominação, não é em prol de um endereço com um CEP, mas é em prol do reino dos céus, que é muito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. Que possamos viver de forma digna, na qual no dia da volta do nosso Senhor, do qual nós ansiamos e desejamos tanto, e se assim não for, tem algo errado com a igreja, porque não há um desejo ardente maior de uma noiva, que é a igreja do Senhor, que é poder se encontrar com o seu noivo, que é poder exatamente se relacionar intimamente com o seu noivo. Que possamos receber esta saudação naquele dia: servo bom e fiel. Você foi fiel num pouco, que embora talvez para você tenha sido muito, mas aquilo que Deus ele quer dizer é que Ele tem algo maior ainda a te entregar. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma conseguiu cogitar o que Ele preparou para cada um de nós. E aí você pensa apenas que o que Ele quer lhe entregar é uma cura, é uma bênção financeira, é um reatar de um relacionamento. Algo muito maior nos aguarda e nos espera. Em Apocalipse vem dizer que ao vencedor, aqueles que permanecerem firmes até o fim, esses receberão a coroa, o prêmio. Que nós estejamos ansiosos, com o coração ardente, fazendo aquilo que nós precisamos fazer, desejando naquele dia receber essa saudação do nosso Senhor: servo bom e fiel. E olha que saudação, a mesma que começou lá no Éden. Tudo que ele cria e viu Deus que era bom, porque estava completo, estava acabado. E aí um dia um jovem rico chega perto de Jesus querendo impressionar, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na verdade ele não estava reconhecendo a bondade de Deus, mas ele queria fazer aquele trocadilho, aquele jogo de dizer assim: não, o que é isso? Bom é você. Não tem aquela ideia de dizer assim: e aí meu grande? Não, grande é você. Rapaz, você é muito bom. Não, que é isso? Bom é você. E era basicamente isso que aquele homem esperava. E Jesus ele disse: não há um que é bom, senão a Deus, senão o Pai. E Jesus ele não estava sendo hipócrita. É porque a missão da redenção na cruz não havia acabado ainda. E para Deus tudo que é bom é aquilo que está terminado. E com a mesma saudação que Ele dá lá no Éden, depois que criou o homem e viu Deus que era muito bom, Ele conclui ao nos receber lá na eternidade, lá na glória, lá nos céus: servo bom, porque você completou a carreira, guardou a fé. Servo bom e fiel, você foi fiel num pouco, e sobre muito te colocarei. Percebe que ele não fala com um grupo? Servos bons e fiéis. Não, individualmente. Sobre cada um que recebeu um talento. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se alegra juntamente com Ele. Feche teus olhos nesse momento, curva tua cabeça. Eu quero te convidar a nesse momento ter um instante de oração
Amado Deus e Pai misericordioso, nosso Pai de infinito poder e amor, muito obrigado, Senhor Deus, por ter confiado a cada um de nós talentos que reconhecemos que não nos pertencem, talentos de acordo com nossa capacidade, que fala de que nós temos um Deus justo, talentos que nos ensina que o pouco que o Senhor nos entrega é muito. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, com perseverança, com intrepidez, com fogo no coração, multiplicar os talentos que o Senhor nos confiou. Não nos deixa, Senhor Deus, departamentalizar a nossa vida, mas faz com que onde quer que nós estejamos, Senhor Deus, sejamos agentes do Teu reino. Faz com que em nome de Jesus, onde quer que nós estejamos e aquilo que nós venhamos a fazer, que nós possamos Te revelar e revelar ao Teu Filho Jesus. Não nos deixe a cada dia nos acovardar. Se revela a cada um de nós para que nós não possamos ter percepção diferente de Ti, para que, como esse homem que recebeu um talento e que enterrou, que tinha uma visão distorcida de quem era o Senhor, que era um homem severo, que juntava onde não espalhava, que cobrava mais do que te entregue, e usa exatamente uma desculpa para poder não multiplicar. Não nos deixa, Senhor Deus, ter uma visão distorcida de Ti, mas se revela, Senhor Deus, a cada um de nós, porque se o Senhor não se revelar a cada um de nós, de modo algum nós iremos Te conhecer. Ansiamos, amado Deus, por esse dia, de um dia podermos nos encontrar, entregarmos a Ti os talentos multiplicados que o Senhor nos confiou, como mordomos que somos nessa terra, como meros administradores. Nós queremos ser diligentes, reconhecendo exatamente as nossas falhas, a nossa pequenez, mas Te pedimos, amado Deus, sabedoria. Te pedimos que o Senhor possa estar a cada dia nos enchendo da Tua sabedoria, para que nós venhamos a administrar aquilo que o Senhor nos confiou, para que o Teu reino seja propagado para a glória do Teu santo nome. Que a Ti nós oramos e já Te agradecemos, amado Deus, por tudo. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.